Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, você que está em casa nesse momento, abra sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, lá no último capítulo, no capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Versículo 1 até o versículo 9. Na realidade, eu vou trabalhar hoje até o versículo 28. Só que, para não ficar tão grande a leitura, a gente vai ler até o 9 e depois a gente vai acrescentando os outros versículos, tá certo? Diz assim: passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel tinha dito aos seus servos: não sabeis que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomá-la da mão do rei da Síria? Então ele perguntou a Josafá: tu me acompanharás na luta contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: peço-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: irei à luta contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: ataca, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: não há aqui outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Imlá. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Então Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu santo nome por estarmos aqui para te adorar. Que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações, que seja o teu Santo Espírito aquele que irá direcionar a mudança em nossas vidas. Derrama da tua graça, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou começar com uma pequena história, a história de um engenheiro, né? Numa determinada cidade estava sendo feita uma grande obra, uma obra realmente gigante. Mas entre as pessoas que estavam trabalhando ali, tinha um engenheiro que dizia: olha, do jeito que essa obra está sendo feita, ela vai cair, não vai funcionar. E as pessoas não queriam saber, ignorava as suas diretrizes, as suas palavras, e continuaram a construção. E ele reiteradamente dizia: do jeito que está sendo construído, vai cair. Até que um dia, finalmente, aquela construção veio abaixo, caiu. E sabe o que aconteceu? Sabe quem foi responsabilizado pela queda da construção? O engenheiro. Disseram que ele estava trazendo mau agouro para a construção e ele acabou sendo responsabilizado por aquela situação. Quando as notícias não são boas, muitas pessoas não querem ouvir. E nesses últimos dias, nesses dias aí de pandemia, eu vi muitas pessoas falando exatamente isso. Olha, estão falando só coisas ruins, estão trazendo só notícias que trazem um pânico. E, de fato, se a gente analisar, existem alguns exageros que contribuem para o pânico. Isso é fato. Agora, as pessoas, para isso, querem que as notícias verdadeiras não sejam dadas. É uma forma de se esconder da realidade, da verdade dos fatos que se apresentam. Então, muitas pessoas negam a realidade e querem acreditar em qualquer história para fazerem sentir-se melhor. Eu vi essa semana um vídeo de uma pessoa que estava numa fila e o repórter foi perguntar a ele se ele não tinha bebido. Tenho não, porque eu tomo água ionizada. Aí tem outros que dizem: não, é só tomar limão com não sei o quê. Aí começa a dizer, cada um diz a sua fórmula para não ter medo do vírus
e aí foge da realidade. Muitas pessoas fogem da realidade. Esse é um pouquinho o caso da história que nós veremos hoje, né? O rei Acabe ignorava todas as mensagens que Deus mandava para ele. Ele era um rei perverso, né? Mas ainda assim Deus o avisava e ele ignorava essas mensagens, juntamente com a sua esposa Jezabel, né? Esse rei aí introduziu o culto a Baal lá no Reino do Norte. E eles, se você voltar um pouquinho na história, no capítulo anterior tem a história lá de Nabote, que era uma pessoa que tinha uma terra perto do castelo do rei e que ele queria por fim da força essa terra. A pessoa não queria negociar essa terra com ele e acabou que Jezabel, sua esposa, armou uma armadilha para que Nabote fosse morto. E Elias já tinha também decretado a derrota de Acabe por conta dessa situação. Porém, além de Elias, tinha um profeta que incomodava muito aí o rei Acabe, que era Micaías, né? Ele anunciava a derrocada do rei Acabe. Então é baseado nisso que hoje meditaremos no tema Quando a Verdade Incomoda. Quando a verdade incomoda. E a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que a verdade não será mudada pelo fato da maioria das pessoas negá-la. A semana passada o pastor Agostinho falou sobre os espias e como o relatório dos 10 espias foi terrível para o povo. Eles estavam falando a verdade. Você tem um povo lá forte. Agora, se a gente pensar no relato dos 2 espias, Josué e Calebe, eles não esconderam a verdade. A verdade permanecia lá. Havia gigantes, o povo era forte. Mas eles contaram com uma possibilidade que os outros 10 espias não contaram, que era o Senhor estar com eles. E uma vez que o Senhor estivesse com eles, a vitória era certa. Mas eu queria ler aqui o versículo 6, que diz assim: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei à luta contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Ataca, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então veja, ali Acabe estava vivendo 3 anos de paz. A Síria, ele tinha derrotado a Síria em 2 batalhas anteriores, e agora a Síria tinha uma cidade que tinha pertencido a Israel na época, não lembro se do pai ou do avô de Acabe, e que era a cidade de Ramote de Gileade, e agora ele queria tomar essa cidade, e aí ele convida Josafá, que possivelmente nessa época era vassalo dele, né? O reino de Israel dominava o reino de Judá, e que por isso Josafá pagava tributo, né, a Acabe, e aí ele convida Josafá para essa empreitada. O detalhe aqui é que Josafá foi um dos bons reis que existiram ali no reino do sul, em Judá. E essa aliança não foi muito legal para Josafá. Primeiro porque Josafá casou o filho dele, Jeorão, com a filha de Acabe. E se você for lá já em 2 Reis, né, porque aqui está terminando, em 2 Reis, você vai ver a história de Jeorão, o filho de Josafá. E, na realidade, você vai ver mais detalhes ainda no livro de 2 Crônicas do que no livro de 2 Reis sobre essa história. E diz assim que quando ele morreu, ele morreu sem deixar saudade. Ora, essa aliança que foi feita, o casamento de Jeorão com Atalia, que depois acaba tomando o trono, gerou uma situação que o reino do sul teve um dos seus piores reis. Ele morreu sem deixar saudades. Foi uma aliança terrível para o reino do sul. E Josafá, apesar de ter sido um bom rei, foi o responsável por essa aliança. Como servo de Deus, Josafá era um homem que servia a Deus. Ele se preocupa em consultar ao Senhor para saber se deveria ir ou não à guerra. E aí ele vai
ele procura Acabe e diz a Acabe: eu vou com você, agora tem o seguinte, a gente precisa consultar o Senhor. E aí o que é que Acabe faz? Traz ali 400 profetas para consultar o Senhor. E aqueles profetas ali começam a dizer: não, vocês podem ir para a guerra, não tem problema nenhum. Veja, o versículo 8 diz, 8 e 9 diz: então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza bem a meu respeito, mas somente o mal. Então Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Então ele manda buscar Micaías, mas veja o que acontece com os profetas. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás os sírios, até que sejam aniquilados. Do mesmo modo, também profetizavam todos os profetas, dizendo: ataca Ramote de Gileade, serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então Acabe junta aqueles 400 profetas e eles criam um verdadeiro espetáculo. Começam a profetizar das formas mais extravagantes possíveis, até que Zedequias vem lá com os chifres de ferro e diz assim: como um touro passa por cima dos seus inimigos, o rei também passará por cima dos sírios. É interessante porque essa falsa religiosidade, ela coloca uma capa de espiritualidade. E quanto mais espetacularidade para mostrar que tem uma determinada autoridade espiritual, eles acham que é melhor. Mas se o crente parar para pensar direitinho, as coisas de Deus não acontecem muito no meio de espetacularidades, né? Acontecem de forma mais simples. O fato é que Deus já tinha determinado que aquela seria a derrota de Acabe e não teria profecia que pudesse mudar essa verdade. Essa mesma lógica de trazer profetas que vão dizer apenas o que eu quero, né? Como Acabe disse: olha, tem Micaías, mas eu o odeio, porque ele só profetiza para mim o que é ruim. Essa é a mesma lógica usada para que nos púlpitos de muitas igrejas pare-se de falar sobre pecado, sobre condenação, né, e sobre o inferno. Não se fala mais sobre essas coisas em muitos púlpitos. Por quê? Porque isso é muito duro. Vai ferir as pessoas que são sensíveis demais. Então eu tenho que falar apenas sobre bênçãos. É óbvio que a palavra de Deus é interessante. Se você pega qualquer profeta, lê qualquer profeta e qualquer profecia, por dura que ela seja, no final, Deus sempre traz uma palavra de esperança. Olha, vai acontecer isso, Israel vai acontecer isso, assim, assim, assim. Agora, se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, então a palavra é dura, a verdade é colocada, mas a palavra de esperança, ela está lá. Então, é um falso dilema, colocar a esperança contra a realidade. A esperança, ela só é possível quando eu consigo compreender a realidade. Então Acabe não queria que Micaías falasse, porque ele queria que existisse uma outra realidade. E eu vejo muito isso hoje em dia também, muitas pessoas querendo que você só traga profecias, né, que falem sobre bênção. E não é bem assim. A bênção, inclusive o evangelho tem essa dinâmica, né? O evangelho é a boa notícia. Você só recebe a boa notícia, ela só vai fazer sentido para você se você souber primeiro a má notícia. Então a boa notícia só vai fazer efeito se você se colocar na má notícia. Quem foge da realidade
vai ser inevitavelmente tomado por ela em algum momento. Acabe estava fugindo na realidade, e já antecipando a história, que a gente não vai entrar nessa outra parte, mas Acabe acaba morrendo nessa guerra. Ainda que ele se esconda, ele coloca Josafá com as vestes reais, vai para o meio dos soldados tentando se esconder, mas vem uma flecha perdida e acerta ele e ele morre. Então, a realidade, inevitavelmente, um dia vai cair por cima de quem está fugindo dela. Não tem como ser diferente. Segunda coisa, a verdade de Deus sempre incomodará, pois ela revelará os nossos pecados. Muitas pessoas não estão dispostas a reconhecer que são pecadores. Versículos 17 e 18, eu já li aqui o 8 e o 9, eu queria que a gente lesse 17 e 18, diz assim. Fala Micaías trazendo sua profecia, né? Depois de ter sido os soldados foram buscar ele, provavelmente ele já estava preso por conta das profecias que ele falava para Acabe. Então os soldados vão pegar ele, dar uma pressionada nele, e aí ele diz assim, quando ele vai levar sua profecia, versículos 17 e 18, então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Veja, eu fico pensando a visão que Micaías teve naquele momento. Foi uma visão aterradora. Uma visão aterradora. Ele olhou e viu os montes cheios dos corpos dos israelitas mortos. Então, não é fácil estar na posição do profeta também. Mas ele não poderia dizer diferente daquilo que Deus estava mostrando a ele. Josué, como um servo de Deus, ele sabia que o espetáculo que aqueles homens estavam fazendo não valia nada. E aí no versículo 7 ele pergunta a Acabe, mas não tem mais nenhum profeta? Porque ele percebe que aqueles 400 homens estavam distantes de Deus, não tinha nada a ver com Deus. E aí ele procura um profeta que de fato servisse ao Senhor. E aí sobrou Micaías, que como eu disse, possivelmente estava preso. E aí quando foram buscar Micaías, ali no versículo 13, fala que os soldados fazem uma pressão nele, olha, todo mundo lá está dizendo só coisa boa, viu? Chegue lá e vá dizer coisa ruim. E ele diz, não, eu vou dizer tudo o que Deus mandar dizer. E aí quando ele chega na presença de Josafá e de Acabe, ele tira uma onda, né? Ele diz, não, pode ir, Deus vai dar a vitória a vocês. E aí o próprio Acabe percebe que ele está ironizando a situação e diz, olha, fala a verdade. E aí ele fala a verdade, ele tem uma visão aterradora, né? A visão de Micaías, dos israelitas ali caídos naquele monte, mortos, por conta da guerra que Acabe inventou de fazer. Só que, qual é a conclusão? Eles vão atrás da história de Micaías? Não. Eles vão atrás da profecia dos 400 profetas, atrás da maioria, né? Muito parecido com a história dos 10 espias. Foram atrás da conversa da maioria. O pastor Agostinho falou semana passada, a maioria nem sempre está com a razão. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, para o crente isso não serve. A voz de Deus é a sua palavra. Não importa se está com a maioria, não importa com quem ela esteja, com que autoridade a pessoa tenha. O que importa é que a pessoa esteja com a palavra de Deus. E essa é
a verdade de Deus. E isso incomoda. A palavra de Deus, ela é feita para incomodar. Ela traz conforto, ela traz consolo, isso é importante, a gente precisa disso. E eu não estou negando isso, pelo contrário. Mas ela precisa incomodar, ela toca na ferida, ela fala dos nossos pecados. Ela nos incomoda e ela precisa fazer isso. O incômodo que a verdade de Deus gera em nós deve ser mudado, deve ser usado para mudar a direção da nossa vida. Quando nós somos incomodados pela palavra de Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes a gente tem alguns amigos, e algumas pessoas preferem aqueles que passam a mão na cabeça por tudo de errado que a gente faz, mas amigo de verdade, ele confronta. E quando as pessoas nos confrontam, a gente fica com raiva delas, ao invés de refletir se de fato o que ela está falando é verdade, para que eu possa ter um novo direcionamento. Com a palavra de Deus também é assim. Muitas pessoas, por exemplo, tem muitos crentes que têm medo de Apocalipse, porque Apocalipse é um livro que vai falar de muitas desgraças, né, coisas difíceis. Mas o crente, ele precisa olhar para Apocalipse como um livro de esperança, né? Tudo que eu espero vai se concretizar. A palavra de Deus, ela precisa ser usada para mudar a nossa vida. Ela só muda a nossa vida quando nos incomodar, quando cutucar e dizer, você precisa sair do seu lugar. Essa é a palavra de Deus. Terceira e última coisa aqui. Quem escolhe proclamar a verdade vai sempre sofrer consequências. Versículos 24 a 28 diz: Então Zedequias, filho de Kenaná, deu um tapa em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: Naquele dia saberás, quando entrares de quarto em quarto para te esconderes. Então o rei de Israel disse: Prendei Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o Senhor: Prendei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Micaías respondeu: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Disse mais: Ouvi todos os povos. Micaías, depois de ter dado a sua profecia, ele revela de onde estavam vindo as mentiras daqueles profetas. E ele fala que Deus estava reunido nos céus, e aí Deus queria confundir o caminho de Acabe, porque os pecados de Acabe já tinham bastado. E aí, naquele conselho ali, um dos anjos diz assim: Eu colocarei mentira na boca dos profetas. E Deus disse: Vai. Esse é um texto bem controverso, vai dar aí diversas interpretações, mas eu não vou entrar nelas, não é o foco da nossa mensagem aqui. Mas o fato é que Deus confundiu aquelas pessoas. Foi uma ordem de Deus, é o que o texto está dizendo. E aí Micaías mostra que a fonte daquelas profecias equivocadas foi uma ordem do Senhor para que, de fato, Acabe pudesse ter o seu fim, porque Acabe já tinha não só pecado muito, mas como levado o povo a estar distante de Deus, adorando diversos outros deuses. E aí o tal do Zedequias, né, que fez lá os chifres, que achava que agora podia passar por cima, né, do exército sírio lá, que Acabe ia ganhar, ele simplesmente vem e dá um tapa na cara de Micaías, respondendo com violência, né? Quem por acaso tirou o Espírito de Deus de mim e colocou em ti? Ele achava que tinha nele o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito não estava nele. O Espírito estava falando através de Micaías. E é interessante como, eu quero fazer um parêntese aqui, como algumas pessoas que se acham homens de Deus
tem respondido de forma violenta, agressiva. E a gente precisa ter atenção a isso, né? Em outros momentos na história pode ter acontecido alguma coisa, mas eu acho que esse momento que a gente vive, os homens de Deus têm que manter a serenidade, né? E não agir, pelo menos aqueles que se declaram, né? E não agir de forma violenta. Então Acabe manda prender Micaías e tratá-lo ali a pão e água até que ele volte. Mas Micaías dá uma resposta: se Deus fala comigo, você não vai voltar. Se Deus fala comigo, você não vai voltar. E eu lembro de um desses líderes aí, que na última eleição para presidente, ele estava na Bahia, num culto lá bem grande, e tinha uma deputada, candidata a deputada. E isso era no sábado, a eleição era no domingo, no sábado à noite ele disse: se eu sou profeta de Deus, amanhã a essas horas você vai estar cantando vitória. Resultado? A deputada perdeu, né? A candidata lá perdeu. Por que ela perdeu? Porque simplesmente ele não era homem de Deus. E continua não sendo. Mas as pessoas acabam indo atrás dessas mentiras. Micaías sim era homem de Deus. Acabe morreu naquela batalha. Uma vez que a verdade de Deus, que é Cristo, nos libertou, não precisamos temer mais nenhuma outra realidade que se apresente diante de nós nesse mundo, por mais difícil que ela seja. Então, você não precisa ter medo da realidade que nós estamos vivenciando. Ainda que essa realidade se agrave. Eu fico pensando em quem viveu ali no tempo da guerra, né? Ali na Europa, tanto quem viveu por exemplo, em Londres, em Paris, ou quem viveu em Berlim, que viveram situações terríveis. Agora, a questão é, se você confia no Senhor, se você entregou sua vida ao Senhor, você não precisa ter medo da realidade. A realidade, ela está aí. Você não precisa se esconder dela ou querer que ela não seja nem falada. Ela está aí. Você precisa confiar no Senhor. Como servos do Senhor, a sua verdade deve estar sempre nos nossos lábios, ainda que isso traga algum sofrimento. Micaías não abriu mão de dizer a verdade. Ele sabia que ia sofrer ainda mais, mas ele precisava falar o que a palavra de Deus dizia. E nós vamos fugir da realidade, nos enganar, buscar as profecias, né, que trazem só as bênçãos. É claro que eu quero as bênçãos, você quer as bênçãos, mas essas bênçãos não virão se a gente fugir da realidade. Nós precisamos dar uma resposta cristã, uma resposta bíblica à realidade, mas não fugir dela ou nos esconder dela. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a aplicar a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos transforma, Senhor. Nós não precisamos fugir da realidade. Nós precisamos nos apegar a Ti na realidade. Porque estar servindo ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Estar junto ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não adianta as profecias que só falam bênção, quando o Senhor não está disposto a abençoar. Mas quando nós seguimos a Tua palavra, aí sim, o Senhor está disposto a nos abençoar. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre cada um daqueles que estão vendo e assistindo, Senhor, esse culto. Derrama a Tua graça, transforma as nossas vidas em nome santo de Jesus.